Cerimônia de lançamento do Instituto de Pesquisas da América Latina. Encontra-se já à mesa o professor Alberto Leonardo Viana Bovici, presidente da Associação Latino-América de Sociologia. Convidamos para que também faça parte da mesa o professor Alfredo Macedo Gomes, coordenador da Comissão Acadêmica de Implantação do Instituto de Pesquisas da América Latina. Convidamos a professora Iris Barreira, presidente da Sociedade Brasileira de Sociologia. Convidamos o professor Anísio Brasileiro de Freitas Dourado, pró-reitor de pesquisa de pós-graduação e reitor eleito da UFPE. Convidamos o professor Paulo Henrique Martins, presidente do 28º Congresso da Associação Latino-América de Sociologia, ALS. Convidamos o professor Aurélio Molina da Costa, secretário executivo de Desenvolvimento da Educação da Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco. Convidamos o professor Jerônimo de Sierra, vice-reitor da Universidade de Integração da América Latina. Convidamos a professora Socorro Ferraz, diretora do Centro de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal de Pernambuco. Fazemos o registro, agradecendo antecipadamente a presença do professor George Teves, superintendente do Hospital das Quintas da Universidade Federal de Pernambuco, a professora Dalila Andrade Oliveira, presidente da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Educação. Neste momento, senhoras e senhores, anunciamos a palavra do professor Alfredo Macedo Gomes, coordenador da Comissão Acadêmica de Implantação do Instituto de Pesquisas da América Latina. Bom dia a todos e a todas. Eu gostaria de cumprimentar todos os professores, gestores que estão aqui presentes, o professor Anísio Brasileiro, o reitor de pesquisa e nosso futuro reitor. Bom, esse ato ele tem por objetivo fazer o lançamento do Instituto de Pesquisa da América Latina, que nós estamos chamando de SPALA. No sentido SPALA inicial, vem no sentido de tentar buscar inspiração para os desafios e dificuldades que cercam as atividades acadêmicas de maneira geral. A criação desse instituto, na verdade, é um ato político de grande importância, não apenas aqui dentro da universidade, mas que pretende que ele seja uma coisa mais expressiva em relação às instituições universitárias da região norte, nordeste, mas também das instituições brasileiras e da América Latina. Na verdade, quando nós dizemos que ele é um ato político, nós queremos dizer que é a política que forma a comunidade e a política que dá um discurso à comunidade, seja ela uma comunidade de pesquisadores, seja uma comunidade no sentido mais amplo do termo. E a construção em si desse instituto vem nos mostrando muitos desafios. Desafios que, em certos momentos, eles parecem que são insuperáveis. Por exemplo, eles se apresentam, de maneira geral, como se fossem desafios estruturais.
Isso se refere a desafio de ordem burocrática, uma vez que a nossa estrutura universitária e estatal é muito burocrática. Também desafio de ordem, digamos, financeira, né, de como impulsionar os projetos que o Instituto está envolvido. Eu gostaria de enfatizar particularmente que é um desafio enorme e nós temos que nos pensar sobre isso, aprofundar essa questão de criar novos dispositivos de gestão e de cooperação acadêmica. Esses novos dispositivos, eu acho que se apresenta com aqueles que possam oferecer meios e estratégias que não se reduzam apenas às estratégias de cooperação individuais entre pesquisadores, porque essa tem sido, de maneira geral, digamos assim, a base do processo de cooperação acadêmica. Então, o Instituto, na verdade, ele está querendo, está se propondo a buscar, a criar novos dispositivos, estimular o debate sobre esses novos dispositivos de gestão e de cooperação e intercâmbio, no sentido que o institucional, uma nova institucionalidade, ela possa ser debatida e aprofundada dentro desse campo, né? Eu acho que esse é um dos elementos fundamentais. Se nós observarmos o panorama mais amplo global, em várias partes do mundo nós temos assistido e testemunhado a criação de blocos regionais e a criação de acordos no campo acadêmico, né? A exemplo, a exemplo do processo de Bolonha, a exemplo de outros, do Mercosul e de outros, mas os mecanismos que são colocados, eles não diferem muito do que tradicionalmente tem sido estimulado e desenvolvido. Eu acho que para nós pensarmos uma estratégia diferenciada e se baseia numa perspectiva ao mesmo tempo inovadora, mas crítica e emancipadora, nós precisamos então repensar um pouco como é que as universidades, as nossas universidades podem fazer parte desse novo processo. E de maneira geral, eu acho que esse é digamos assim, é o espírito, né, que está motivando, né, a criação desse instituto, que está associado também à criação, ao Congresso ALAS, porque foi um momento muito inspirador para o debate sobre essa questão e, consequentemente, a proposição dos seus elementos. Um outro desafio, um desafio enorme, se refere aos mecanismos de financiamento, né? Como um instituto, eu vou daqui um pouco falar um pouco dos objetivos, né? Que pretende estimular o processo de cooperação, mobilidade acadêmica, a próprio desenvolvimento de pesquisas nessa área, né? Vai se estruturar do ponto de vista financeiro para superar os entraves, né, que se colocam internamente nos nossos países, mas de maneira geral nos países da América Latina. Eu acho que esse é um grande desafio e nós precisamos então se associar e buscar diferentes parceiros nesse sentido. Eu acho que nesse sentido o Conselho Interuniversitário, né, ele e o Instituto ALA, né, pode constituir, fazer boas parcerias, né, para repensar essas práticas. De maneira geral, eu vou falar um pouco mais especificamente do Instituto. O Instituto ele foi pensado por professores das áreas de humanidades, ciências sociais e humanas e educação. Eu sou da área da educação, né? Estou aqui representando, venho trabalhando com a educação superior e estudos universitários há bastante tempo, tenho uma certa experiência tanto do processo de avaliação quanto do estudo de formação de blocos regionais, Mercosul, no processo de Bolonha, que está acontecendo aliado ao NAFTA, e também de países da Ásia.
E essas experiências suscitam um novo contexto, um novo debate, né, para a gente fazer em torno da ordem mundial acadêmica. Essa coisa não pode deixar de ser debatida, não pode deixar de ser colocada, né? Uma perspectiva crítica, nós estamos vivendo uma economia baseada no conhecimento. Isso é um termo cunhado pelo professor de Sociologia de Lancaster, no sentido da gente estimular o debate e mais do ponto de vista crítico. Então, os objetivos gerais do Instituto é desenvolver e estimular atividades de pesquisa, de formação, a questão da mobilidade de professores, estudantes e gestores, a cooperação acadêmica e científica entre universidades e instituições de pesquisas da América Latina, né, para estudar a questão das relações interregionais. De forma específica, eu não vou ler todos os itens, né, mas assim, especificamente, ele visa promover e realizar pesquisas, conferências, né, seminários, visa promover atividades de formação continuada, a produção e transmissão de conhecimento relacionado à América Latina, né, o intercâmbio, como já destacamos, professores, estudantes, técnicos, gestores. Um elemento fundamental do nosso projeto é criar, isso a gente já está fazendo estudos sobre esse processo, criar a cátedra itinerante da América Latina em parceria com o ALAS. Eu vou mais à frente falar um pouco quais são as características dessa cátedra, mas ela está aí para fortalecer esses projetos de cooperação e de relação da América Latina. Também um dos objetivos do Instituto é fortalecer, né, a presença na Universidade Federal de Pernambuco e nas demais instituições pernambucanas da região Nordeste, né, a presença de pesquisadores, professores e estudantes de outras regiões. Um outro elemento importante é a criação de uma rede de cooperação acadêmica e científica da América Latina, que nós estamos chamando REDALA, que é um dos objetivos que nós estamos desenhando, né? E eu vou passar aqui para não me repetir muito, né? E a divulgação ampla dos resultados, né, gerados pelas pesquisas, em forma de livros, artigos, nos periódicos e vídeos e outras formas de comunicação. Bom, vamos especificar aqui 3 ações que nós estamos trabalhando nesse momento de inauguração do Instituto, né? Nós estamos fazendo estudo para para lançar um edital, para ver se no próximo ano nós já começamos a fazer, digamos assim, esse processo de convite, né, e de seleção dos professores que participarão dessa primeira jornada da Cátedra Itinerante da América Latina. Então, esse é um processo que está em estudo e nós, dada a diversidade, certamente o grande interesse de pesquisadores aqui da região, mas sobretudo, né, dos outros países da América Latina, né, para a gente então fortalecer esse processo, lançando, portanto, a cátedra. Também o Instituto SPALA, ele se propõe a ser um centro de articulação nesse processo, né? Eu acho que há um elemento importante que não pode ser desconsiderado de quem faz uma inserção crítica e solidária no campo, né? É como nós podemos fortalecer não só os processos de cooperação, mas as instituições que aglutinam pesquisadores, né, aglutinam professores, para que a gente fortaleça a articulação através das associações e das universidades, né? E também trabalhando numa agenda de pesquisa, né? Como vocês viram inicialmente, a ideia geral é realizar pesquisas e atividades nas áreas de humanidades, ciências sociais e humanas e educação. O centro se propõe a ser, o Instituto se propõe a ser a plataforma desse processo.